Voltamos e agora nós vamos falar sobre pessoas de sucesso nas suas profissões. Elegemos uma em especial para começar uma série no Amazônia S.A. É a série Jornalistas. Este profissional que entrevistei nesta semana é extremamente comprometido com o que noticia, muito verdadeiro, estudioso. Ele se preocupa, inclusive, com as facetas múltiplas que muitas vezes o jornalista tem que impor na sua profissão. Ele é um lutador, engraxou sapato, chegou até a vender sorvete. Ama a leitura e estar sempre bem informado para ele é lei. E como é bacharel em Direito, sabe da ampla responsabilidade das ambas profissões que integram o seu currículo. Procura fazer o seu trabalho sempre com total dedicação e, claro, o profissionalismo que lhe é muito peculiar. Tem nos filhos o seu amor incondicional. Hoje você vai conhecer a história do competente comunicador Gerson Rondon na série Jornalistas. Ele diz a seguinte frase: para falar de alguma coisa, você tem que experimentar. Tem 50 anos, é formado em Direito, mas a sua relação com o jornalismo é tão forte quanto o comprometimento da função social do jornalista. Ele nasceu em Faxinal, no Paraná, gente, uma cidadezinha muito pequena de um pouco mais de 20 mil habitantes. Foi vendo seu pai escrever para a Folha de Londrina que sentiu que essa profissão, o jornalismo, era o que ele ia fazer da vida. Em 1994, bebeu das águas do Rio Acre, essas águas que mesmo tão clichês fazem toda a diferença na vida de quem vem aqui. E aí, decidiu aqui fincar os seus pés. 3 filhos, olha, a Jéssica, o John e o Marcos Vinícius, que ele ama incondicionalmente. Adora ler, adora ficar em casa, assistir televisão, a sua paixão na profissão, inclusive. Super caseiro e olha, ele sabe dar boas notícias. Mas nessa profissão, nem sempre as notícias são tão boas assim. Mas é disso também que a gente vai falar, né, Gerson Rondon? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, né, e o convite de estar aqui contigo, né, a gente mais uma vez conversar sobre as coisas da vida, né, nos encontramos sempre nas pautas, sempre na correria. É verdade. A conversa é sempre curta e limitada, né, assim como é no jornalismo, né. O tempo é tudo curto, sempre tudo corrido. Curto. Se a gente pudesse, sempre inclusive, a gente curto. estava falando aqui, eu e o Gerson, a gente ia ficar horas conversando, porque o papo é muito bom. Agora deixa eu te perguntar. A gente está descobrindo um pouco de Gerson Rondon, inclusive eu hoje, aqui na série Jornalistas. Em 2001, você foi para a aldeia a trabalho, você é um cara que se envolve nas suas pautas realmente com toda a força. Eu já conheço o estilo do Gerson. E aí você teve um momento ali muito interessante que eu queria que você compartilhasse com a gente, até porque são os momentos mais interessantes da profissão, são as nossas saídas para as externas, né? Você sabe que o jornalismo, você que tem a oportunidade de viajar inclusive para o exterior aí, com mais frequência, o jornalismo nos possibilita conhecer não apenas as pessoas, as histórias, mas principalmente os lugares, né? Quando vim do Paraná para o Mato Grosso nos anos 80, eu era bancário e tinha lá um cliente que falava muito do Acre, eu tinha parentes aqui, eu pensava, um dia eu vou morar no Acre. E aí no final de 94, quando aqui cheguei, comecei a trabalhar no jornalismo, isso me possibilitou conhecer praticamente o estado todo, e só na aldeia dos Axanincas eu estive em três oportunidades. E assim, como eu tinha muita curiosidade, a gente via aquele jornalismo, aquele glamour de poder levar informação, de poder conhecer mais a cultura das pessoas, o que para nós é diferente, porque a gente está nessa vida civilizada e vai lá para a aldeia e você se depara com uma etnia também dentro da sua cultura, mas bastante civilizada, com acesso à internet, com telefone, uma organização social muito grande, bastante articulado, correndo atrás, os representantes correndo atrás de recursos e tal. Então, o jornalismo nos possibilitou conhecer bastante o Acre e um pouco mais da história
do Acre. Quando lá chegamos, nos deparamos com aquela enorme quantidade, assim, aqueles tonéis de caiçuma. Eu fiquei imaginando, será que bebem isso tudo? E aí naquela conversa de saber como é que era, à noite vamos para lá tomar. Eu falei, eu tenho que tomar isso, eu tenho que saber qual é a experiência. Aquilo na verdade, a caiçuma na verdade é a bebida que eles tomam, né? Aquele processo de fermentação da batata com a mandioca ali, a macaxeira, que chega a 30 graus mais ou menos. E eles iniciam aquele ritual, começam a tomar aquilo e vão tomando. Acaba aquilo ali, os que se embriagam caem por ali, acaba naquela casa, vai para uma outra e eles têm um ritual de tomar aquilo ali. Então achei aquilo interessante na forma de organização deles. Quer dizer, os homens plantam, as mulheres que colhem, as mulheres fiam, tecem, as crianças um pouquinho maiores cuidam dos menores, né? Então há toda uma forma de organização social e que me fez assim gostar mais do Acre. Quando cheguei aqui, tive que estudar um pouco da história do Acre para me fazer vestibular na UFAC. Primeiro ano, 94, não sabia nada, acabei levando bomba. Aí no segundo ano já estudei um pouco mais, aí coincidentemente não caiu muito história nem geografia do Acre, mas me possibilitou ter uma visão um pouco mais, assim, digamos, global e a partir do trabalho enquanto jornalista, conhecendo um pouco mais da cultura, a questão ambiental, né? Enfim, comecei a fincar as minhas raízes assim no Acre a partir do jornalismo, né? Você não tem preconceito para falar, por exemplo, do Santo Daime, que é uma bebida, historicamente, é algo muito voltado com a cultura, né, do acreano. E aí você tomou o Daime, porque você, claro, tinha que saber como era. Com certeza, eu acho que a gente, na condição não só de jornalista, para poder falar para o público que está nos assistindo, nos vendo, contar como é que funciona, a gente tem que saber. Então participei de todo o processo, desde de retirada do cipó, os rituais de preparação. Então eu tive que experimentar para saber. O Acre é, de certa forma, privilegiado, não só nessa questão ambiental, de um povo rico, um povo extremamente trabalhador, um povo extremamente acolhedor, que essa questão do Daime, eu acho que ela deveria ser mais valorizada enquanto uma religião, uma seita, não sei de que forma que se define isso, mas enfim. E o Brasil, como é um país laico, então você tem que aprender a respeitar as diversas manifestações artísticas, culturais e espirituais, né? Perfeito. Agora, já que você tocou nesse assunto, me veio a questão que você é bacharel em Direito e dentro do jornalismo, Gerson, muitas vezes nós, comunicadores, somos mal interpretados se nos posicionamos publicamente diante de uma questão ou outra. Isso também é muito parecido com o profissional do direito, que ao defender um criminoso, por exemplo, ele pode ser associado àquele criminoso e mal visto e malquisto pela sociedade. Como é que você vê essa questão do posicionamento do profissional jornalista? Porque somos seres sociais, todos. Mas como seres públicos, como um Gerson Rondon, uma Mirla Miranda, enfim, quando nos posicionamos, às vezes sofremos. Como é que você vê essa relação, às vezes, ambígua entre se posicionar, né, tendo convicções e não se posicionar mesmo convicto, porque, enfim, é uma pessoa pública? Eu trabalho isso assim de forma muito natural, até porque há uma relação do direito com o jornalismo que é o princípio da ampla defesa. Independente, é lógico que crimes de grande repercussão, como a gente está vendo agora esse caso dessa família de PMs em São Paulo, então isso cria toda uma celeuma em torno daquela situação, e o profissional, no caso do advogado, que passa a defender um criminoso cuja repercussão tenha tido uma comoção, de certa forma, no meio da sociedade, ele passa, de certa forma, a ser associado e passa a ser mal visto. Mas isso é constitucional, ninguém pode ser levado a julgamento sem o direito à defesa. E nós, no jornalismo, acabamos também, por vezes, assumindo condições de que parece que estamos tomando partido, quando na verdade não é aquilo que você está vendo. É claro que nós temos as nossas opiniões pessoais e que elas acabam sendo externadas,
Mas enquanto jornalista, você está ali na cobertura de um fato, você está se reportando a um fato, você não está emitindo qualquer juízo de valor. Que a tua função é aquela de reportar os fatos e deixar com que o telespectador faça a avaliação que ele julgar mais adequada para aquele tipo de situação. Então eu encaro assim de forma tranquila as pessoas que não entendem isso. Assim como ocorre com os atores. O ator acaba assumindo um personagem ali que ele acaba sendo agredido na rua. Olha, o Gerson, a gente conhece ele da TV, as matérias jornalísticas dele sempre muito inteligentes. Ele é muito fluente, verbaliza com muita perfeição. E é esse galã televisivo que todos nós admiramos. O Gerson sempre gostou de trabalhar na externa, mesmo sendo um excelente redator, que eu sei. Agora, Gerson, por que a externa te atrai tanto? Eu acho que o ambiente fechado, Mirla, ele, de certa forma, te acaba tolhendo, né? E você na rua, não, você se depara com situações das mais variadas, você consegue contextualizar melhor um determinado assunto que você está cobrindo. E é melhor você contar as histórias, você ouvir as histórias e poder contá-las. Você estando lá, e você é jornalista, você sabe melhor do que eu, que você estando lá, você conta uma história. É diferente dele te trazer uma imagem e dizer, olha, Mirla, aconteceu isso, 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 te dá todas as informações. Você consegue transmitir a informação, mas às vezes você não tem aquela emoção, aquela vivência, daquele momento que você conseguiu realizar aquele trabalho. Então, eu acho que a externa é o meu negócio. A externa é meu negócio. Eu sou meio que um vendedor acho que todo mundo vende alguma coisa. Você vende a tua imagem de bela, de competente. Todo mundo vende uma imagem. De seja uma pessoa educada, seja uma pessoa mal educada, enfim, cada um, na sua maneira, cada um vende a sua imagem. Você acaba se tornando uma pessoa pública por conta da seriedade com que você faz o seu trabalho. E eu procuro fazer isso tudo, independente de qualquer pauta, seja ela qual for. Eu acho que a missão da gente é essa. Eu escolhi ser jornalista. E eu tenho até um amigo meu no Paraná que me diz assim, Rondon, independente de você ser, sem nenhum demérito ao lixeiro, mas você tem que ser um lixeiro profissional. Você tem que ser um profissional naquilo que você faz. Que você faz com amor, você faz com profissionalismo e você se dedica àquilo. E eu sempre procurei e procuro, Mirla, trabalhar com coisas que tenham edificação. Eu acho que violência, essas coisas, desgraça, a gente não precisa estar mostrando. Agora, interessante isso que você está falando, porque existe na nossa sociedade uma situação que chega a ser até curiosa, porque em qualquer lugar do Brasil, qualquer emissora que tenha um programa específico que revele, vamos dizer, a vida como ela é, né? Crimes, né? Furtos, assaltos, acidentes graves e que expõe muitas vezes a vítima, né? Suicídio, como a própria Mara Rocha aqui na série Jornalista falou assim, eu fui para uma externa que eu tive que cobrir isso e depois que eu fiz, eu nunca mais, eu defini que na minha profissão essa é uma coisa que eu não faço. A que se deve, né, tanto envolvimento da sociedade, né? Você que trabalhou numa emissora que tem um programa líder de audiência no Acre, inclusive, que é o Gazeta Alerta, que revela essas situações. A que se deve tanta observação da sociedade para esses temas tão negativos? É até impressionante, Mirla, que a gente, enquanto estava noutra emissora na TVA, quando chegava nos locais, as pessoas, chegou o Gazeta Alerta, a pessoa nem olha qual é a logomarca da tua emissora. Ele já associa você a um outro programa. Não sou contra nenhum tipo de programa. Eu acho que o sensacionalismo que se faz em torno da desgraça é que eu particularmente, sou contra. A chamada classe C, ela acaba se identificando com aquilo ali. Acho que a gente precisa ressaltar mais as coisas boas, as coisas que dão resultado, as inovações, né? Aquilo que a pessoa vê, poxa, que legal, eu acho que eu vou seguir você como exemplo. Acho que a gente, enquanto jornalista, a gente tem essa função social e você acaba influenciando as pessoas por conta desses teus atos. Então por que a gente tem que estar se preocupando em mostrar coisas ruins? Vamos mostrar coisa boa, né? Mostrar coisa boa que eu acho que a gente precisa disso. Olha só. E às vezes, se a intenção de assistir alguns programas violentos, vamos dizer assim, é se sentir melhor, né? Em que sentido? A minha condição, então, ela é melhor porque eu não estou naquela, né, dessa pessoa que teve essa tragédia na vida e tudo.
Mas eu também vou fazer o Pode meu ter juízo o de ruim valor. como parâmetro, O ruim né? nunca vai ser parâmetro. Não pode ter o ruim como parâmetro. Gerson Rondon, na série Jornalistas, para mim foi uma honra, mas a gente vai falar aqui rapidinho, fazer aqui umas perguntas bem rápidas para saber um pouco da vida do Gerson. O que você faz nas horas vagas? Eu sou um cara muito caseiro, gosto muito de ficar em casa, sabe? Eu só saio mesmo se eu tiver alguma coisa para fazer na rua. Do contrário, eu gosto de dormir, gosto de ler, gosto de ver televisão. Eu sou assim um fissurado por notícia. Saio de um noticiário, eu vou para outro e vou. E o meu tesouro, que é meu Que é o filhote. John, que está aqui John. nos nossos estúdios, acompanhando o paizão. Meu tempo disponível, eu tô com ele. Às vezes estou brincando, às vezes estou brigando, né? Porque é meio teimosinho, mas acho que você tem um DNAzinho da teimosia da gente, né? Agora, o que você não gosta? Algo que você não gosta de fazer, não gosta de ver, não gosta de interagir? Algo que vem na sua mente imediatamente, eu não gosto disso. Olha, eu não tenho o que eu não goste, Billy. Eu gosto muito de ficar muito na minha, eu não gosto de incomodar ninguém, nem ser incomodado, sabe? Me incomoda profundamente um som muito alto em determinada altura, uma conversa paralela, você está numa aula, uma conversa paralela está desviando a atenção, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ter civilidade. Eu acho que o que falta nas pessoas hoje é civilidade e educação. Me indigna profundamente a pessoa passar por você, não te dar um bom dia, te ignorar. Especialmente no setor público. Você vai numa repartição pública, a pessoa passa tropeçando em você, não tem coragem de te dar um bom dia. Dê bom dia, não custa nada para você. É verdade. Sabe, essas coisas assim que me indignam. Então eu acho que as pessoas têm que ter civilidade. Olha só, eu termino com o Gerson Rondon deixando um recado para você. E diz assim: desafiar as ideias em circulação, as percepções e os preconceitos. É difícil produzir notícias justas, exatas e equilibradas quando não há liberdade. Então, que haja liberdade de comunicação, liberdade de expressão. Gerson Rondon, seu recado para os nossos profissionais de jornalismo que assistem a série Jornalistas e que veem muitas vezes o cerceamento ou velado ou explícito da imprensa. Então, recado. É claro que nós, jornalistas, digamos assim, os mais experientes, ainda temos aquele negócio do glamour, do jornalismo, e a gente tem aquela sede de justiça, de que as coisas sejam bem feitas. Brigamos às vezes nas redações porque não conseguimos nos expressar como deveríamos, ficamos muitas vezes nas entrelinhas, mas eu acho que apesar de tudo, o nosso país nos permite essa liberdade de nos expressarmos. As novas mídias também quebraram essas barreiras, porque onde você há uma limitação, você não consegue tolher a liberdade de expressão das pessoas, que você fecha aqui, mas elas conseguem expor ali. Então eu acho que eu ainda sou um sonhador. Eu ainda vejo o dia que o jornalismo vai conseguir fazer jornalismo sem nenhuma ingerência. Eu até particularmente acho que o gestor, a meu ver, ele deveria deixar a imprensa trabalhar tranquilamente. Porque através de uma matéria que a imprensa mostra, possibilita que ele corrija um rumo do governo dele, porque tem uma série de assessores, um filtro muito grande, muitas coisas não lhe chegam ao conhecimento, e através de uma matéria ele pode chamar a atenção e dizer, olha, o que está acontecendo? Por que está parecendo ruim na imprensa? E eu acho que é isso que nos gratifica, poder chegar em casa, deitar e dormir tranquilo, saber que você cumpriu a tua missão e fez a sua boa ação, seja ela qual for, naquele dia, né? Sensacional para vocês. Essa simpatia, esse galã da nossa televisão, Doutor Gerson Rondon, que já está aí prestes a tirar o AB na série Jornalistas. Obrigada, muitíssimo obrigado pelo convite, né? Sucesso para vocês, né? E parabéns pelo trabalho que vocês fazem, que a gente acompanha, de levar as informações e também o público conhecer um pouco mais da gente, que na verdade leva as informações às pessoas e que as pessoas nos veem, nos tornamos pessoas públicas do dia a dia delas e a gente cria uma relação assim, de muita intimidade. Eu acho que isso que é legal, né? E parabéns a vocês, né? Nota 1000. Valeu, obrigado a vocês aí. Tá? Tá aí, grande profissional, amigo, conheço há muitos anos, merece o sucesso e o legado que tem, Gerson Rondon.